Será que ele tem mesmo a força? Admita, quando você era criança, sempre esperava o momento de assistir esse desenho e o grande momento era quando o grande herói tirava a espada e dizia: Eu tenho a força! Sem dúvida, você está na casa dos 40 anos e com certeza aguardava com vívida expectativa naquela época o momento de assistir este herói erguer a sua espada e fazer o gato medroso se transformar em um gato guerreiro. Na época de criança, ouvir "eu tenho a força", tudo bem, mas hoje, depois de estudar física, estou questionando: será que ele tinha mesmo a força? Primeiro precisamos saber o que é a danada dessa força na visão da física newtoniana. Força é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo. Ou seja, quando você aplicar uma força sobre um corpo, ele pode entrar em movimento, sofrer aceleração, ou pode entrar em repouso se houver movimento, ou até mesmo sofrer deformação. Segundo o princípio fundamental da dinâmica, ou também conhecido como a segunda lei de Newton, força pode ser escrita como força, que é igual à massa do corpo, vezes a aceleração. Então, como podemos relacionar a força newtoniana com a força que o He-Man dizia quando se transformava? Eu tenho a força! Ora, acho que eu vou ter encrencas em dobro. Quando ele se destransformava? Que a força retorne! Bom, precisamos de mais informações. Veja só, a força é uma grandeza vetorial e pode ser classificada de duas formas. A força de contato, que é aquela que surge quando o corpo toca no outro. A exemplo, a força normal, a força de tração em cordas e fios e a força de atrito. Existem também as forças de campo, que é a força que um corpo exerce sobre outro sem que haja necessidade de tocá-lo. A exemplo disso é a força-peso, a força magnética, dentre outras. Note que em todas essas situações, um corpo precisa interagir com o outro, seja por contato ou à distância, para que exista a chamada força newtoniana, e nenhum desses casos é o caso do He-Man. Então, quando este herói diz que tem a força, ele está fisicamente errado. Ele deveria dizer o seguinte: eu tenho a capacidade de causar uma grande aceleração e ou deformação em qualquer corpo. Mas cá para nós, se ele fosse realmente falar tudo isso em sua transformação, o esqueleto já teria dado nele uma voadora na pleura central da sua peridural. Moral da história: o He-Man está fisicamente errado ao falar que tem a força, pois ninguém pode fisicamente ter a força, pois ela surge da interação de pelo menos dois corpos. Mas depois disso tudo, eu acredito que isso não vai impedir que você assista o novo filme do He-Man. É isso aí, galerinha. Um abraço e até a próxima.